Puxa, amiga, eu ainda não acredito que o Fê e a Jéssica estão namorando, lamentou Tamara, enfiando a cabeça embaixo do travesseiro de Amanda. Aí, Tami, não fique assim. Além do mais, você não acha que demorou demais para se declarar ao Felipe? O quê? Declarar-me para ele. Tamara tirou o travesseiro de cima da cabeça e logo informou. Mas nós somos apenas amigos. Eu já disse. Iria convidá-lo para ser meu par apenas porque... Não conseguiu completar a frase, pois foi logo interrompida pela amiga. Aí, Tami, quer parar de se fazer de desentendida? Eu já sei que você gosta do Felipe, só você que ainda não percebeu. Aliás, tendo Nicolás aos seus pés, não sei como você ainda pode ter olhos para ele. Aí. É o Fê, comentou Amanda, fazendo cara de desgosto. Como Tamara continuou abraçada ao travesseiro e cabisbaixa, Amanda lhe disse que ela não podia ficar sem um acompanhante para seu baile. Não fique assim, Tami, será o seu grande dia e você terá que escolher um substituto. E nós já sabemos quem vai ser, sorriu a amiga, enquanto Tamara erguia os olhos, já antevendo o que ela iria dizer. Você deve chamar o Nicolás. Na semana seguinte, como faltavam apenas 3 semanas para sua festa, assim que chegou à sala, Tamara passou uma lista entre os colegas, convidando-os e pedindo que aqueles que realmente fossem a preenchessem com seu nome, também sendo permitido que cada um levasse um acompanhante. Como ela tinha poucos amigos e gostaria que sua festa tivesse muitos convidados, em conjunto com os pais, havia decidido que chamaria todos os colegas de classe, pois o lugar do evento estaria preparado para receber até 100 pessoas. Os únicos a serem convidados que não eram de sua classe seriam Felipe e Nicolás. Porém, havia mais alguém que fazia questão de estar presente naquela festa. Bianca. Passados 2 dias, como soubera por intermédio de uma colega da sala de Tamara que esta pretendia dar uma festa de debutante e havia boatos de que ela convidaria Nicolás para ser seu par, Bianca quis logo tirar satisfação com a garota, pois nas últimas semanas ela vinha tentando de tudo para reconquistar o rapaz, como sua mãe havia ensinado, mas nada parecera surtir efeito. Eu preciso fazer algo. Tenho que ir de qualquer jeito a essa festa e impedir isto, esbravejava a Bianca, enquanto procurava a garota. Ao avistá-la, em sua mente revoltada, ela já se preparava para lançar todo o seu descontentamento sobre Tamara, alegando que ela estivera em sua festa de aniversário, porém, a poucos metros dela, decidiu abordá-la de outra forma. Tentaria convencê-la gentilmente, afinal, ela não poderia correr o risco de não ir àquela festa e ver seu amado Nicolás nos braços de outra. Tamara, oi, disse ela, aproximando-se como se ambas fossem boas amigas. Ah, oi. Surpreendeu-se Tamara com o abraço de Bianca. Você está bem? Faz tempo que não te vejo, comentou, tentando conquistá-la. Estou bem, obrigada. Sem perda de tempo, Bianca entrou no assunto. Então, eu soube que você vai fazer aniversário que será em uma chácara. Puxa, que legal. Meus parabéns, você merece, sorriu ela, tocando em seu ombro. Obrigada, respondeu Tamara timidamente. Puxa, eu sempre quis participar de uma festa em uma chácara, sabe? Tenho certeza de que deve ser um evento inesquecível. Também gostaria que minha festa tivesse sido como a sua, mas infelizmente não deu. Aliás, fiquei muito feliz por você ter ido à minha festa, sorriu ela maliciosamente. Na mente de Tamara, recordar-se daquela festa não foi muito agradável, pois, só de lembrar tudo o que lhe acontecera, dava vontade de apagar aquele dia de sua vida. E, como Bianca parecia outra pessoa, e não aquela garota que tanto implicara com ela no passado, pois estava parada ali, toda sorridente, à sua frente, decidiu dar-lhe um voto de confiança. Era certo que Tamara fora ao aniversário de Bianca apenas porque, na época,
Nicolás impusera essa condição para que ele mesmo fosse, mas, como Tamara dificilmente guardava rancor de alguém, decidiu retribuir o convite. Fico contente por saber. Você gostaria de ir à minha festa? Sério que eu posso ir? Alegrou-se Bianca, abraçando-a falsamente. Após correr o boato de que Tamara iria convidar Nicolás para ser seu príncipe no baile, Felipe, muito chateado, começou a pensar em não ir àquela festa. O que menos queria era ver a garota de que tanto gostava dançando com outro. Mas havia alguém que não pretendia perder a oportunidade de mostrar para todos daquele baile sua conquista. Jéssica. Após ter preenchido a lista da festa informando que iria, restava agora ter certeza de que Felipe seria seu par, o que, para ela, seria óbvio, uma vez que ambos estavam namorando. E nada melhor do que darem o tão aguardado primeiro beijo na festa de Tamara, selando de vez aquele sonhado relacionamento. Assim que assinou a lista, Jéssica logo quis correr até Felipe para informá-lo do evento, mas, por mais que o procurasse, não o encontrava. Muito ansiosa e preocupada com onde ele estaria, depois do fim das aulas daquele dia, saiu novamente com rapidez à sua procura, avistando ao longe, já no portão de saída da escola. Felipe, gritou ela, tentando chamá-lo enquanto corria em sua direção. Ao aproximar-se dele e ver que este, atravessando a rua, ainda não a ouvira, Jéssica acelerou ainda mais os passos, tentando alcançá-lo, sem perceber que algo vinha em sua direção. Era um pequeno veículo cujo motorista, ao perceber que a garota havia entrado em sua frente, fez de tudo para frear, mas infelizmente acabou acertando-a. Assim que terminou de atravessar a rua, ao ouvir a voz de Jéssica parecendo chamá-lo, Felipe se virou, mas foi surpreendido pelo barulho do carro freando bruscamente, seguido de um impacto e tendo a amiga caída à frente do carro. Jéssica, gritou ele, levando as mãos à cabeça e correndo em sua direção, enquanto as pessoas presentes, também muito assustadas, logo começaram a gritar para alguém chamar uma ambulância. Quando foi à noite, com bastante dor na cabeça por causa da pancada, Jéssica abriu os olhos e percebeu o amado sentado em uma poltrona junto dela no leito. Ei, você está bem? Sorriu ele, ao perceber que ela tinha acordado. O que houve? Questionou, ainda confusa. Um carro te atropelou. Mas, afinal, o que deu em você para atravessar a rua daquele jeito? Perguntou Felipe, ficando em pé ao seu lado. Por sorte, o carro havia conseguido frear quase por completo, e o impacto na garota não havia sido muito forte. Ela tivera apenas algumas escoriações e hematomas, além de um osso fraturado na região do tornozelo. Desculpe, é que eu precisava muito falar com você, disse Jéssica com olhar de choro, e prosseguiu. Você quer ser o meu par no baile de aniversário da Tamara? Capítulo 24. Ao saber do acidente de Jéssica, Tamara foi ao hospital para vê-la. Mesmo ciente de que ela e Felipe tinham começado a namorar, ela lhe disse que sua amizade era muito importante e que ficaria muito feliz se ela fosse à sua festa. Jéssica se emocionou pelo gesto da garota, e em seu coração surgiu uma ponta de arrependimento por tê-la separado de Felipe. Enfim chegou o dia tão sonhado por Tamara. Seu aniversário de 15 anos. E, mesmo não tendo ao seu lado para acompanhá-lo o par de que tanto gostaria, havia decidido fazer daquele dia um momento inesquecível em sua vida. Fora um dia repleto de alegrias, começando pelo café da manhã especial que sua mãe havia lhe preparado, seguido de um almoço surpresa com seu irmão Fabrício, quando ambos foram a um restaurante que sempre haviam tido vontade de conhecer, e, à tarde, foi a vez de sua amiga Amanda ir buscá-la para um rápido, porém agradável, passeio com direito a piquenique em um florido parque próximo de onde moravam. Como o dia estava quente e ensolarado, as amigas conseguiram aproveitar bastante. Riram muito, brincaram e também comeram os lanchinhos que Amanda havia preparado cuidadosamente. De fato, estava sendo um dia inesquecível para Tamara, que, após se despedir da amiga,
seguiu com rapidez para sua casa para enfim começar a se preparar para a aguardada festa, que ela esperava estar cheia de gente. Apesar de não conversar com muitos colegas de sua sala, quase todos haviam confirmado presença. Após Tamara tomar um belo banho, sua mãe logo a procurou para ajeitar seus lindos cabelos ruivos. Como eles eram levemente cacheados nas pontas, haviam optado por fazer um delicado penteado que consistia em reunir algumas mechas em uma única trança que vinha desde a lateral da cabeça, deixando o restante do cabelo solto. Logo em seguida, foi a vez de colocar o belo vestido que havia escolhido. De cor rosa e com decote em V, além de alguns detalhes em tons um pouco mais escuros e acabamento em pedras prateadas na região do peito e dorso. Assim que se viu no espelho, Tamara não conteve a emoção e seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir da mãe que ela parecia uma princesa. Para completar, utilizaria lindas sandálias prateadas e um discreto, porém vibrante, conjunto de joias, que consistiam em um par de brincos, um colar e uma pequena tiara devidamente colocadas sobre o penteado. "Puxa, você está linda, minha filha", espantou-se o pai, o senhor Maurício. "O papai tem razão, nem parece aquela menina desajeitada de sempre", brincou Fabrício. "Podemos ir quando quiserem", informou sua mãe, a senhora Cecília. Iriam em 2 carros. No de Fabrício, que estava todo feliz com o carro que enfim tinha conseguido comprar havia alguns meses, e no do senhor Maurício, uma vez que este iria levar sua irmã Roberta acompanhada de seu marido Reinaldo. Como estes eram os únicos parentes que a família tinha em São Paulo e que conseguiriam ir à festa, foram carinhosamente convidados para ir junto com eles, pois a festa seria em outra cidade, não muito distante, e estes não possuíam carro. Quem também terminava de se arrumar e estava bastante empolgada para ir à festa era a Jéssica, que, mesmo com o tornozelo engessado, fazia questão de acompanhar Felipe. Ambos iriam de carro com Fabrício, irmão de Tamara. Como este estaria no carro apenas com sua acompanhante, chamada Gisele, e a mãe de Felipe não poderia ir, havia bastante espaço no carro. Enquanto Tamara seguia para sua festa no carro do pai, algo inesperado aconteceu, sem que ninguém percebesse. Sentada no banco de trás e olhando para a fraca garoa que começava a cair, ela acabou entrando inconscientemente em um daqueles sonhos em que saía do corpo. Ao se dar conta do que havia lhe acontecido, Tamara começou a entrar em desespero, pois o que menos queria naquele momento era passar de novo por aquilo. Como ficara bastante ansiosa durante o dia todo, tal fato acabou contribuindo para que ela entrasse em desdobramento. E, mesmo tentando fazer todo o esforço para retornar ao corpo, a garota se encontrava agora diante de uma estranha construção. "Ah, não, isso não pode estar acontecendo agora", assustou-se ela ao perceber que estava mais uma vez diante do mesmo casebre que tanto a perseguia. "Meu Deus, eu não entendo. Por que estou aqui novamente?", pensava. Confusa, permaneceu por alguns instantes tentando decidir se arriscaria a abrir mais uma vez aquela porta. No fundo, Tamara sentia como se ali houvesse alguém que a atraísse. Era como se houvesse algo que ela precisasse descobrir. E, tentando afastar o temor e receios sobre o que de fato havia naquele lugar, respirou profundamente e decidiu seguir em frente. "Está bem, vai", disse ela, segurando mais uma vez a maçaneta da porta. Assim que abriu a porta, para seu espanto, Tamara conseguiu enfim entrar naquele estranho casebre. Quase todo coberto por uma fumaça que lembrava muito a de um incêndio, a garota logo percebeu que todo o lugar parecia ter sido queimado. As paredes, o teto, o chão e os poucos móveis que havia lá dentro. Tudo estava inteiramente queimado. Com um pouco de dificuldade para respirar ou enxergar, ela tentava entender o que de fato tinha acontecido ali e por que sentia que aquele lugar lhe era familiar. Adentrando mais alguns passos, foi surpreendida quando percebeu um estranho vulto todo encolhido e próximo a um dos cantos. No início, pensou em gritar e sair correndo. Mas, por algum motivo que ela desconhecia,
como se houvesse uma força externa auxiliando-a, decidiu se aproximar. E, aproximando-se com cautela e observando mais detidamente aquele vulto, ela constatou que suas vestes eram as mesmas daqueles cérferos que tinha visto ao lado do casarão, movimentando-se de um lado para outro, quando saíra da festa de Bianca. Não entendo. Por que estou de novo diante destes cérferos? Questionava-se ela, confusa. Sentindo piedade daquele ser por ver que este parecia estar sofrendo, Tamara tentou se aproximar mais um pouco. Oi, está tudo bem com você? Disse ela, e prosseguiu. Posso ajudá-lo em algo? Ao chegar bem perto e observá-lo melhor, Tamara percebeu que havia algo bastante familiar naqueles cérferos. Procurando então olhar através daquele semblante triste de aspecto enegrecido, logo sentiu que o reconhecia de algum lugar. Confusa por não se recordar de onde era, sentiu ainda mais pena em vê-lo naquela situação. Agachando-se ao seu lado, assim que tentou tocar-lhe o ombro, algo ocorreu. Sua mente pareceu se transportar para outra época. Era 1995, e Tamara estava diante de um homem de aspecto sofrido e bastante rabugento. Ele bebia em um bar enquanto reclamava de sua existência miserável. Dizia que sua vida não prestava e que Deus simplesmente o havia esquecido. E, enquanto virava um copo atrás do outro, seguia esfregando algo que trazia pendurado em seu peito. Tratava-se de um valioso objeto que levava consigo e guardava como se fosse sua própria vida. Era o único objeto que tinha lhe restado de sua saudosa e falecida mãe, fazendo-o recordar-se de uma época em que a vida não parecia tão injusta. Sem compreender quem de fato era aquele homem ou o porquê de realmente estar ali, Tamara apenas prosseguia acompanhando-o. Já bastante bêbado, ele reclamava da vida enquanto sacudia o valioso objeto, vangloriando-se de grandioso valor. Tratava-se de uma antiga peça que, se vendida, traria-lhe uma pequena, porém considerável, soma em dinheiro. Mas desfazer-se daquele objeto era a única coisa que ele não faria. Não importava se o dinheiro obtido iria ajudá-lo ou não. Contudo, enquanto bebia no bar e exibia o valioso objeto, aquele sofrido homem mal percebeu que suas declarações estavam chamando a atenção de todos à sua volta, inclusive de uma pessoa que este logo encontraria. Tratava-se de um sujeito que, ao ver aquele reluzente objeto, logo planejou uma maneira de obtê-lo. Esse sujeito acompanhou os seus passos por alguns dias, até que enfim resolveu abordá-lo. Como era avesso a qualquer tipo de arma, seu plano era bastante simples. Iria enganá-lo com a promessa de um emprego como pintor. Após apresentar-se ao homem, combinaram de se encontrarem diante de um casarão a fim de iniciarem a pintura. O sujeito mal-intencionado, após explicar-lhe o trabalho, informou que precisava que ele o ajudasse inicialmente a pintar a fachada do antigo casarão. Entregou-lhe, assim, uma pequena lata de tinta já usada, um pincel e um velho rolo de pintura. Sem imaginar que tudo aquilo não passava de um plano para roubar seu inestimável objeto, o sofrido homem foi pouco a pouco caindo na conversa daquele sujeito que se dizia um empreiteiro bastante requisitado na região. Após aquele trabalho, segundo ele, gostaria muito que o homem o ajudasse em outros. Começaram a pintar a fachada do casarão logo pela manhã, e, quando foi à tarde, o sujeito enfim decidiu colocar em prática seu plano. Ele o faria retirar o objeto. Enquanto ele permanecia pintando um trecho mais baixo da parede, o sujeito subiu em um velho banquinho para pintar o trecho de cima. Assim que o sujeito percebeu que o homem estava agachado, bem próximo a ele, propositadamente derramou um pouco de tinta sobre seu ombro e pescoço. Pedindo-lhe desculpas por ter sido tão desastrado, aconselhou-o a retirar a camisa e o objeto do pescoço, para evitar que se sujassem. No início, o homem titubeou e pensou em permanecer de camisa. Mas, como realmente estavam caindo alguns pingos de tinta sobre ele, logo considerou ser aquela uma boa ideia, afinal, só estavam ali ele e o sujeito. Como não possuía bolsos na calça de moletom surrada que usava,
Achou que não teria problema se embrulhasse seu valioso objeto na camisa e a colocasse cuidadosamente em um canto perto de onde estava. Os trabalhos de pintura prosseguiram, e, quando se aproximava o fim da tarde, o sujeito mal-intencionado disse ao homem que iria lhes trazer um lanche, que ele ficasse ali pintando com tranquilidade, pois logo voltaria. Passaram-se 15 minutos, meia hora, e, quando estava prestes a completar uma hora que o sujeito havia saído para buscar os lanches, o homem passou a estranhar aquela demora. Vendo que ele estava demorando e que dentro em breve o sol começaria a se pôr, sem entender, largou um rolo de tinta e então foi pegar a camisa a fim de ir até a frente da casa para procurá-lo. Porém, assim que abriu a camisa para pegar seu objeto, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O estimado objeto simplesmente havia desaparecido. Ocorrera que, sem que percebesse, enquanto estava de costas para o local onde havia colocado a camisa com o objeto, e como já havia terminado de pintar a parte de baixo e agora estava sobre um banquinho pintando uma parte bem alta da parede, acabara não vendo quando o sujeito sorrateiramente pegara o objeto e com rapidez o enfiara em um dos bolsos da calça. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Revoltado e desesperado, tentou encontrar o sujeito, mas este simplesmente havia desaparecido. Frustrado por ter sido tão inocente, voltou para casa e começou a se embebedar enquanto falava mal do sujeito e reclamava de sua má sorte. Ele morava com a esposa e os filhos em um velho casebre, em uma pobre comunidade. E, gritando aos ventos, enquanto a mulher tentava acalmá-lo, mas sem sucesso, este então deixou o lugar esbarrando em tudo que estava em seu caminho, sem perceber algo que havia feito. Não muito distante dali, se entregando a uma garrafa de bebida, começou a achar estranho quando viu algumas pessoas passando, aos gritos e correndo. Caminhando em direção oposta à das pessoas que corriam, enquanto tentava entender o que de fato estava acontecendo, logo se assustou ao ver uma grande nuvem de fumaça vindo exatamente de onde ficava sua casa. Desesperado, largou a garrafa e, tentando se manter em pé, correu para casa. Ao chegar ao local, caiu de joelhos ao perceber que tudo estava em chamas. Então lembrou que, assim que saíra de casa, como estava bêbado, acabara tropeçando em um dos fios elétricos que estavam no chão, provocando assim uma pequena faísca na tomada. Porém, como estava fora de si por causa da bebida, não se importara. Mais tarde, enquanto sua família dormia, tal fato acabou fazendo com que o fio entrasse em curto-circuito. Tudo se incendiou com rapidez, sem dar chances de a família conseguir sair de casa. Assim como o dele, vários outros casebres que estavam próximos também se incendiaram. Mas as únicas vítimas fatais foram sua família. Ficando totalmente desiludido com a vida, ele se entregou por completo à bebida. Algum tempo depois, acabou morrendo atropelado, levando consigo a culpa pela morte dos seus. Retornando a 2003, e após ter acompanhado tudo o que havia acontecido com aquele homem, Tamara chorou ao perceber que aquele Céferos diante dela era o pai de uma menina que ela havia conhecido no passado. Ele era o pai de Luciana, que havia falecido naquele incêndio junto com a família. E, como Tamara os havia visto muitos anos atrás, nem se recordava daquele fato. Ela o havia conhecido no dia em que fora atropelada por um menino de bicicleta e levada ao casebre onde Luciana morava com a família. O homem, na época, ficara todo nervoso quando chegara à sua casa e vira Tamara lá dentro. Como quase sempre chegava bêbado, acabou brigando com a esposa por tê-la deixado entrar, logo obrigando que a mandasse embora imediatamente. Parada ali diante daquele homem que sofria por consequências do passado, com isso assumido a forma de um Céferos, Tamara, sentindo pena por tudo o que lhe havia ocorrido, instintivamente começou a fazer uma pequena oração. Impulsionada por forças invisíveis que ela desconhecia, a garota pedia a Deus que o amparasse e o auxiliasse a sair daquela situação. Logo, como se aquelas emanações o estivessem envolvendo, o Céferos que estava ali, acuado em um canto,
voltou o rosto para a garota, parecendo compreender suas íntimas palavras. Aos poucos, sua aparência sofrida começou a se modificar, afastando gradativamente aquela névoa que o encobria. E, fazendo algo que Tamara jamais imaginaria ver um Céfiros fazer, ele se ajoelhou diante dela, parecendo tomado por uma sensação de calma, como se quisesse apenas que alguém soubesse de sua história e que aquilo que acontecera havia sido um acidente. Como se houvesse compreendido seu real estado, olhou-a fixamente nos olhos e sorriu, para em seguida desaparecer. Capítulo 25. Hã? Espantou-se Tamara, despertando no carro. Após seu encontro com os seres que ela e a amiga chamavam de Céfiros, a garota começou a rever todos os seus conceitos em relação a eles, pois tudo o que imaginara estava errado. Aqueles que ela pensava serem criaturas que assombravam seus sonhos, na realidade, nada mais eram que espíritos sofredores de pessoas que já haviam morrido, pessoas que tinham assumido aquela forma porque traziam um grande peso na consciência, uma vez que o que mais desejavam era que alguém soubesse da história delas, para conseguirem um alívio do pesado fardo que carregavam, nesse caso, um gesto de amor e bondade capaz de aliviar-lhes o coração por meio de uma simples oração. Meu Deus! Preciso urgentemente contar isso para Amanda, pensava ela. Após algum tempo, lá estavam todos diante do decorado salão situado em uma pequena chácara na cidade de São José dos Campos. Quase todos os convidados haviam chegado, inclusive Nicolás e Bianca. E, apesar de não terem ido juntos, assim que o encontrou Nicolás, Bianca passou a segui-lo aonde quer que ele fosse, tudo para tentar evitar que ele ficasse junto de Tamara. Assim que entrou no salão de sua festa, Tamara fez menção de seguir à procura da amiga Amanda para lhe contar sua descoberta. Porém, assim que ultrapassou as portas, foi interrompida por alguns amigos que já haviam chegado e vinham parabenizá-la. Depois de algum tempo, quando Tamara enfim conseguiu ir ao encontro da amiga, encontrou-a conversando animadamente com um garoto de sua sala. Amiga, oi, disse Amanda, dando-lhe os parabéns, enquanto lhe apresentava seu acompanhante. Este aqui é o Augusto Macedo, o Guto, de quem eu já tinha falado. Lembra? Ah, oi. Muito prazer, cumprimentou Tamara. O prazer é meu. Meus parabéns. Sua festa está linda, disse ele, cumprimentando-a. Augusto era um dos garotos do colégio por quem já fazia algum tempo que Amanda estava interessada. Ela o havia convidado para ser seu par na festa. Fico muito feliz por ter vindo, espero que aproveite a festa, desejou ela, piscando para a amiga. Com certeza eu vou aproveitar, afinal, tenho uma ótima companhia, comentou ele, olhando para Amanda com um sorriso e deixando-a encabulada. Vendo a alegria da amiga e sem querer atrapalhá-la, pois Tamara sabia o quanto ela gostava daquele garoto e havia sido difícil encontrar uma oportunidade para conversar com ele, apenas cochichou em seu ouvido que havia feito uma grande descoberta em relação aos Céfiros, mas que conversariam no dia seguinte. Sem muito tempo para meditar sobre sua descoberta, Tamara foi então cercada mais uma vez em sua festa por amigos que chegavam para lhe dar os parabéns. Realmente, tudo estava muito lindo e bem decorado. O salão já contava com uma boa estrutura para aquele tipo de evento, pois luzes nas mesmas cores das escolhidas para os enfeites iluminavam quase todo o ambiente. Havia vários enfeites que sua mãe, a senhora Cecília, tinha emprestado, exatamente do jeito e na cor que a filha desejava para sua festa. Nas mesas cobertas com lindos tecidos de cores vinho e branca estavam lindos arranjos de flores. Já na parte onde ficava a pista de dança havia algumas luzes que refletiam em globos devidamente pendurados no teto, além de uma máquina de fumaça, tudo ao som de um conhecido DJ que animava a festa. Tamara sentia-se realizada. Estava tudo exatamente como ela imaginava. Muitos amigos, boa comida, todos se divertindo. Este dia com certeza ficará marcado para sempre em minha vida, falava para si mesma.
Quase todos já haviam chegado, inclusive seus amigos Felipe e Jéssica, que tinham ido de carro com seu irmão Fabrício. Sem demora, assim que avistou a amiga, Felipe ficou petrificado. Estava surpreso com a beleza de Tamara. Era a primeira vez que ele não a via apenas como uma garota, mas sim como uma linda mulher. Mas, assim que fez menção de ir ao seu encontro cumprimentá-la, rapidamente Jéssica se agarrou em seu braço, pedindo o auxílio do acompanhante por causa da perna engessada, para desespero do garoto, que já começava a repensar se tinha sido uma boa ideia aceitar aquele namoro. Parabéns, você está linda, disse Felipe, abraçando-a com carinho. Obrigada, respondeu ela timidamente, pois também havia se encantado ao ver o amigo muito bem arrumado, tal qual um príncipe. Aí, parabéns, amiga. Desejo a você tudo de bom, disse Jéssica, também abraçando-a. Jéssica estava muito contente por estar ali, não apenas por ter obtido sua conquista em relação a Felipe, mas também porque havia percebido o quanto tinha se afeiçoado a Tamara. O tempo que haviam passado juntas, mesmo que fosse por motivos dissimulados, tinha feito com que ela gostasse da garota como amiga. A festa prosseguiu, e Tamara sentiu-se feliz ao ver que quase todos os seus amigos de sala tinham ido e levado seus pares, exceto ela, que no fim das contas acabara optando por ir sozinha e não ter um príncipe para acompanhá-la. Contudo, não tardou para que encontrasse alguém que desejava muito sua companhia. Como havia convidado Nicolás para sua festa, eles logo acabaram se encontrando. Estando Nicolás muito bem vestido e com os cabelos bem penteados com gel, Tamara se surpreendeu ao vê-lo, pois o garoto parecia ter saído de um conto de fadas, tamanha a semelhança de sua vestimenta com a de um príncipe dessas histórias. E, ao vê-la, ele também não pôde deixar de ficar todo encantado com a aniversariante. Com um reluzente sorriso no rosto, logo se aproximou e, diante de Tamara, gentil como sempre, cortejou-a dando-lhe um beijo na mão. Você está linda. Ah, muito obrigada. Você também está muito bem, retribuiu ela. Retirando uma pequena caixinha com uma linda fita de um dos bolsos, ele a entregou à aniversariante, pedindo desculpas por não tê-la deixado na recepção, como todos os outros. Perdoe-me. É que eu precisava muito lhe entregar meu presente em mãos. Abrindo a caixinha, Tamara logo teve uma linda surpresa. Tratava-se de uma delicada pulseira prateada com um pingente no formato de uma lua, e algumas estrelas e corações um pouco menores. Que lindo, encantou-se ela. Tamara, desde criança, sempre fora fascinada pela lua e carregava escondido sob a camiseta um valioso presente. Um delicado colar que continha uma lua como pingente, algo que amava e praticamente não tirava. Ela também adorava ficar admirando o céu quando este estava todo estrelado. E, em seu caderno de escola, gostava de ficar desenhando a lua e as estrelas. Fico muito feliz que tenha gostado. Como você adivinhou que eu adoro a lua? É porque eu queria escolher algo iluminado como você, brincou ele, para logo em seguida explicar. Na verdade, acabei vendo ao acaso seu caderno durante um de nossos encontros e não pude deixar de notar seus desenhos. Puxa, eu adorei, agradeceu ela. Permita-me, solicitou Nicolás, pegando a pulseira e colocando-a cuidadosamente em seu pulso. Ficou linda. Eu amei. Ah, muito obrigada, disse ela, abraçando-o. Sentado com Jéssica não muito distante dali, Felipe bem que tentava aproveitar a festa e a companhia da namorada, mas não conseguia desviar os olhos de Tamara. Amor, quero um salgado. Ofereceu-lhe Jéssica carinhosamente. Como ele prosseguia com o olhar ao longe e parecia distante, a garota meigamente se escorou em seu ombro. O que foi? Não está se divertindo? Indagou-lhe. Ah, oi. Parece até que você não está gostando da festa ou da minha companhia, disse ela, fazendo cara de chateada. O quê?
Não, imagina, comentou ele, tentando disfarçar seus reais sentimentos por Tamara, que seguia conversando com Nicolás. Bem, não quero te atrapalhar, disse Nicolás. Sei que você quer aproveitar sua festa e seus convidados. E quero reiterar que estou muito feliz por estar aqui. Imagine, eu que fiquei feliz por você ter vindo, sorriu ela. Fico lisonjeado. Se me permite, gostaria de lhe fazer apenas um único pedido. Ao menos me conceda a honra de uma dança, disse, segurando sua mão com suavidade e deixando-a sem jeito. A festa prosseguia e enfim chegou o grande momento em que Tamara dançaria uma valsa com seu pai, o Sr. Maurício. Chamando todos os convidados para acompanhar aquele grande momento, o DJ logo pediu que os presentes os aplaudisse quando estes surgissem na pista de dança. Muito sorridente, o pai de Tamara estava com o coração transbordando de alegria por sua pequena filhinha estar se tornando uma linda mulher. Assim que começaram a dançar, todos imediatamente aplaudiram e tiraram fotos para guardar como lembrança daquele belo momento. Ao final da dança, Tamara teve uma grande surpresa, pois, estendendo-lhe a mão para que lhe concedesse uma dança, estava ninguém menos que seu príncipe. Este havia sido procurado pelos pais de Tamara, que previamente tinham combinado esse gesto com ele, já que várias vezes haviam escutado a filha dizer que poder dançar com seu príncipe também era muito importante para completar seu grande sonho, e, uma vez que ela tinha mencionado à mãe que pensava em chamá-lo, decidiram então conversar com Amanda para lhe perguntar se aquela seria uma boa ideia, pois Amanda costumava ser a fiel confidente de Tamara, e os pais dela não sabiam os reais motivos por que, de última hora, a filha acabara desistindo de chamá-lo. Você me concede esta dança? Disse o rapaz, curvando-se à sua frente. Sem palavras e ainda surpresa por descobrir que ele seria seu príncipe, Tamara retribuiu timidamente o sorriso e, com delicadeza, segurou sua mão. Ainda não acredito. Pois é. Seus pais me procuraram, convidando-me, e eu não poderia dizer não. Enquanto dançavam abraçados, ele sutilmente sussurrou algumas palavras carinhosas no ouvido de Tamara, para logo em seguida declarar-se. Ao fazer isso, a garota ficou com o coração balançado. Os dois prosseguiram dançando com suavidade, e, quando a música enfim terminou, ambos permaneceram por um tempo se olhando. Tamara tinha um coração acelerado, enquanto ele lhe sorria carinhosamente. Seguindo seu coração, ele então aproximou-se do rosto dela a fim de beijá-la. Mas, quando seus lábios ficaram bem próximos, Tamara viu algo que a fez voltar a si. Ao longe, viu o irmão Fabrício parecendo discutir com alguém. Aí, me desculpe, mas eu preciso ir, falou, afastando-se, enquanto ele ficou ali sem entender nada. Tamara encontrou o irmão Fabrício bastante irritado com a garota que havia levado como sua acompanhante à festa. Ele a tinha visto se insinuar para o DJ e acabaram brigando. Muito irritado e querendo ficar distante dela, decidiu que iria embora. Sentindo pena do irmão, Tamara o abraçou e pediu apenas que olhasse por um instante. Eu nem imagino sua dor ou o quanto você está chateado, meu irmão. Se fosse comigo, também iria querer sair correndo. Mas posso lhe pedir um favor? Não vá embora assim, sozinho. Está chovendo muito lá fora, eu acompanho você. Só não largo tudo e vou agora com você porque os nossos pais se empenharam tanto para fazer esta festa. Imagine como eles se sentiriam se a filha fosse embora sem nem ao menos esperar pelos parabéns. Além do mais, o que seria de mim se eu ficasse e meu querido irmão não estivesse aqui para cantarmos os parabéns juntos? Disse ela, tentando animá-lo. Mesmo sentindo-se muito chateado, Fabrício percebeu que realmente não seria justo ir embora daquele jeito do aniversário da irmã. Sendo assim, decidiu aguardar. Não tardou muito para enfim chegar o momento de Tamara assoprar as velinhas do tão aguardado aniversário de 15 anos. E,
Surpreendida por uma bonita chuva de papéis picados e um grande coro dos ali presentes, a garota soprou as velhinhas, desejando que aquele novo ano que se iniciava lhe trouxesse muitas realizações. Capítulo 26. Quase ao fim da festa, e como prometido ao irmão, Tamara informou aos pais que já estavam de saída, sem dar muitos detalhes dos reais motivos, para evitar que se chateassem. Em seguida, lembrando que Felipe e Jéssica também tinham vindo com o irmão, ela os procurou, avisando que estavam indo, mas que eles poderiam continuar tranquilos até o fim da festa, pois os pais dela iriam levá-los, mesmo que tivessem de se apertar um pouco no carro. Porém, sabendo que Tamara já pretendia ir embora, Felipe logo se prontificou a ir também. E, como não poderia deixar de ser, ao saber que o namorado pretendia ir, Jéssica imediatamente quis acompanhá-lo, mesmo com este informando que ela poderia ficar e ir com os pais de Tamara. No início, Tamara se sentiu um pouco desconfortável em ir com eles depois do que quase havia acontecido na pista de dança, mas, como Felipe insistiu em ir junto, ela acabou aceitando. Então, sem se despedir dos presentes, para evitar ter de dar explicações, Tamara acompanhou o irmão até o carro, sob um guarda-chuva e uma forte chuva, enquanto Felipe seguiu com Jéssica. Ao entrar no carro do irmão, pretendia ir na frente, no banco do carona, e deixar Felipe atrás com Jéssica, mas este fez questão de pedir que ela fosse atrás, dizendo que iria na frente para ajudar Fabrício a enxergar o caminho, por causa da forte chuva que caía. Era dia 28 de setembro de 2003, e Tamara tinha acabado de completar 15 anos. Chovia muito naquela noite. Em sua mente, não parava de se repetir o momento em que fora surpreendida pelo inesperado príncipe, que surgira disposto a dançar com ela e fazendo seu coração acelerar, fazendo com que brotasse em seu íntimo um sentimento que até então ela desconhecia. Depressa, preciso de um desfibrilador aqui, gritou um dos paramédicos, tentando reanimar uma das vítimas. Ela era um dos ocupantes sentados no lado do veículo que acabara sofrendo a maior parte do impacto. Chovia muito naquela noite e havia muita neblina naquele trecho da rodovia, por isso, não se sabia ainda ao certo o que de fato tinha provocado aquele triste acidente, ou quando conseguiriam remover dali os veículos e liberar todas as faixas da estrada. O acidente havia provocado um grande congestionamento e causado bastante tensão naqueles que aguardavam na longa fila que se formava. Porém, em um deles havia alguém que, após ver a quantidade de ambulâncias que passava, não conseguiu mais ficar esperando. Mesmo que fosse sair debaixo de chuva, precisava muito saber o que de fato tinha acontecido lá na frente. E logo essa pessoa surgiu correndo e desesperada entre os veículos, a fim de tentar aliviar seu coração. Ela trazia no peito uma profunda sensação de tristeza, como se no fundo já soubesse quem eram as pessoas que estavam naquele veículo. Tamara! Tamara! Gritava ela. Era sua amiga Amanda, que, assim que soubera que ela tinha ido embora da festa, começara a ter um mau pressentimento. Então, correr até bem próximo do local em que estavam estacionados os carros dos convidados a fim de tentar encontrar Tamara, mas teve tempo apenas de ver a amiga entrando rapidamente no veículo do irmão para sem demora partir. Amanda passou então a ter calafrios e só pensava que, de alguma forma, precisava parar aquele carro. Por isso, sem pensar duas vezes, despediu-se de seu par, Augusto, e fora correndo até a mãe, a senhora Roseli, que era quem havia acompanhado a festa, dizendo que precisavam muito ir embora a fim de tentar alcançar a amiga em um carro que tinha acabado de sair. No início sua mãe ficara sem entender e procurar acalmá-la, dizendo que talvez fosse apenas preocupação porque tinham saído debaixo de chuva, mas, percebendo a insistência da filha e o quanto ela realmente estava preocupada, decidiu ouvi-la. Amiga, continuava a gritar Amanda, já com lágrimas nos olhos, enquanto tentava se aproximar. Após conseguir escapar de um dos bombeiros que tentava impedir que as pessoas se aproximassem,
Assim que Amanda viu a gravidade do acidente e um dos paramédicos fazendo massagem cardíaca em uma das vítimas, percebendo que a conhecia, logo desabou de joelhos ao chão. Como o veículo havia ficado prensado entre um ônibus e um caminhão, isso tinha contribuído para a construção daquela triste cena. Os bombeiros, após encontrarem grande dificuldade para chegarem às vítimas, tinham feito tudo o que podiam, inclusive muitas tentativas de ressuscitação e massagem cardíaca, mas as constatações não eram as esperadas. Infelizmente, não podemos fazer mais nada, lamentou-se um dos paramédicos, enquanto cobria um dos corpos que estava caído, para desespero de Amanda. A vida é uma grande bênção e cada uma de nossas existências físicas nada mais é que um pequeno passo de nossa longa jornada. Somos apenas um pequeno sopro divino trilhando nosso caminho enquanto prosseguimos em busca de nossos almejados sonhos. Havia-se passado cerca de uma semana desde que ocorrera o fatídico acidente. Ei, venha cá, sua linda, brincou Tamara, divertindo-se enquanto seguia uma pequena borboleta colorida. O céu estava mais azul e lindo do que nunca, e as árvores verdes, com seus ramos floridos, pareciam dançar com a leve brisa que soprava. Correndo alegremente em meio àquela agradável paisagem enquanto se encantava com o canto dos pássaros, Tamara sentia-se livre e mais feliz do que o já estivera. Aí, que dia lindo, agradecia, deitando-se sobre a grama macia enquanto, sorrindo, observava as diferentes nuvens. Não muito distante de onde estava, observou vários pomares, com diferentes tipos de fruta. E, como sentia fome, decidiu comer uma linda maçã vermelha. Que delícia, dizia ela ao saborear o delicioso fruto. O dia estava maravilhoso, e Tamara tinha a impressão de que estava no paraíso. Com o coração alegre, encantava-se com a beleza à sua volta. Admirando um lindo conjunto de flores coloridas, não pôde deixar de notar uma pequena menina, que parecia se esconder timidamente atrás delas. Oi, cumprimentou Tamara, procurando ser gentil. Como a menina dava a impressão de estar com vergonha, fez questão de lhe dizer que estava tudo bem e que poderia sair dali. Por trás do arbusto, podiam ser vistos apenas os pés descalços da garota, que ria, parecendo brincar de se esconder. Percebendo que ela queria brincar, Tamara foi lentamente engatinhando em sua direção, também aos risos. E, assim que estava bem próximo dela, saltou em sua direção. Achei você, brincou Tamara, surgindo ao seu lado e fazendo-lhe cócegas. A menina aparentava ter cerca de 10 anos, tinha os cabelos pretos, um tom de pele bem moreno e lindos olhos castanhos. Usava um vestido verde claro e tinha algumas pequenas presilhas no cabelo. Mas o que mais chamou a atenção de Tamara foi ela estar com os pés descalços. Assim que as duas pararam de brincar de fazer cócegas uma na outra, enquanto gargalhavam alegremente deitadas na grama, ambas passaram a brincar de pega-pega, correndo entre as árvores e os pequenos arbustos floridos. Tamara estava muito contente por ter feito uma pequena amiga e prosseguia desfrutando com tranquilidade sua vida em meio àquela linda paisagem. Eu sinto muito pelo que houve, lamentou-se o Dr. Fernando Coraça, médico neurocirurgião do hospital, para logo em seguida explicar. Infelizmente, seu estado é de um profundo coma, resultado do acidente. Nesses casos, deve-se ter muita paciência e ir acompanhando gradativamente a evolução, pois somente o tempo dirá quando conseguirá acordar. Tudo bem, doutor. Nós lhe agradecemos muito por tudo que o senhor e sua equipe fizeram. Temos fé de que está nas mãos de Deus agora, disse a pobre mãe, com lágrimas nos olhos, enquanto segurava as mãos do doutor. O coma é um estado em que o paciente entra em um sono profundo. Pode ser induzido, como forma de preservar o funcionamento do cérebro. O paciente nessa condição geralmente não consegue ter consciência de seu real estado, tampouco abrir os olhos ou reagir a estímulos. Sua recuperação e evolução variam conforme a lesão sofrida. Sendo assim,
não se pode definir quando ou se o paciente voltará a ter suas funções normais. Para a medicina, mentes nessas condições prosseguem apenas como se estivessem sonhando. Será? Aí, minha cabeça, comentou Felipe com a mão na testa, levantando-se do chão. Buscando forças para tentar compreender o que havia acontecido ou onde estava, ficou de pé enquanto olhava para os lados, sentindo-se confuso. Puxa, onde estou? Oi, tem alguém aí? Era noite e, ao ver de Felipe, ele parecia estar em algum ponto no meio de uma estrada ladeada por vegetação e sem nenhuma placa visível que lhe esclarecesse onde realmente se encontrava. O rapaz tratou logo de ir para o acostamento, com o receio de que surgisse algum veículo. Que estranho! Não consigo me lembrar do que aconteceu, exclamou ele enquanto caminhava, tentando encontrar alguém. Já no hospital, imóvel e ligado por aparelhos, um paciente permanecia em estado de coma, sendo constantemente visitado por pais e amigos. Não se preocupe, eu sei que você vai sair dessa, comentou Amanda, enquanto enxugava o rosto por causa do choro. Ela era uma das visitas frequentes daquele querido paciente. Outro que também vinha constantemente era Nicolás. Desde que soubera do fatídico acidente, costumava visitar o paciente pelo menos uma vez na semana, para velar por sua recuperação. Ei, amiga, que tal se nós formos brincar ali no lago? Eu vi que tem uma parte que é bem rasinha, então não haverá problema, convidou Tamara. Tamara e amigas seguiam desfrutando tranquilamente os agradáveis momentos. Brincavam de subir nas árvores, imitar o canto dos pássaros, brincar com os pequenos animais que surgiam, dispostos a receber carinho, e também permaneciam olhando para o céu e observando as nuvens, imaginando o que cada uma delas parecia. Para Tamara, tudo aquilo era tão lindo e mágico, que simplesmente achava estar vivendo um grande sonho. Deitada na grama com a amiga, olhando para as nuvens enquanto diziam com que estas se pareciam, surgiu uma entre elas que fez Tamara imediatamente sentir-se estranha. O formato dessa nuvem deu-lhe a sensação de que, no fundo, ela fazia-se lembrar de algo ou alguém. Era como se houvesse algo em sua memória que não estivesse muito claro, mas que ela sentia estar ali. Confusa, Tamara se levantou, tentando entender o que era aquela estranha sensação. Sentia como se sua vida nem sempre tivesse sido estar ali, naquele lugar tão maravilhoso. Era como se sua mente tivesse apagado algo. Que sensação é esta? Questionava-se. Fechando os olhos para procurar se concentrar e descobrir o que de fato era aquilo que sentia, para seu espanto, viu algo que rapidamente a fez abri-los, com medo. Tamara tinha visto a imagem de um borrão negro. O que foi isto? Assustou-se, sentindo o coração disparar. Ao olhar para o lado, procurando segurar a mão da amiga a fim de se sentir segura, espantou-se ainda mais, pois ela tinha desaparecido. Amiga? Onde você está? Preocupou-se ela, sem entender. Sem demora e com o coração acelerado, percebeu que já não estava mais em meio àquele lugar com árvores frondosas, repleto de cores, sol, nuvens e beleza. Estava de pé em um local que era totalmente o oposto. Não havia vegetação no chão, as poucas imagens que pareciam ser de árvores eram de galhos secos. O brilho do sol tinha desaparecido, assim como o canto dos pássaros, que agora lembravam sussurros, e uma estranha névoa encobria quase toda a região. Confusa com o que havia acontecido e chamando pela amiga enquanto caminhava com receio, tentando ver onde estava, Tamara logo teve um grande susto. Ouviu um som bastante estranho, como se fosse um gemido, e em seguida viu algo que a fez querer correr. Era um grande vulto vindo em sua direção. Capítulo 27. Olá, alguém pode me ouvir? Gritou Felipe, enquanto prosseguia perdido. Poxa vida, que lugar é este? E onde foi parar todo mundo da festa? Questionava-se, confuso. Tamara. Amanda. Onde vocês estão?
O rapaz continuava a vagar pela estrada, sem a consciência do que de fato havia acontecido, sem saber onde realmente estava ou quanto tempo já havia se passado desde a última coisa de que se lembrava. Sentado à beira daquela estrada, ele levava as mãos à cabeça, procurando organizar seus pensamentos e tentando ver se descobria algo que explicasse como ele tinha ido parar ali, pois a última coisa de que se recordava era de estar na festa de aniversário de Tamara. "Socorro!" gritava Tamara, desesperada, enquanto fugia daquele estranho vulto. "Aí, meu Deus! O que era aquilo?" Tentava entender a garota, assustada, escondendo-se atrás de um tronco seco. "Não consigo entender. O que está acontecendo?" Logo Tamara começou a ouvir novamente o som de lamentações se aproximando e começou a correr. "Por que aquilo está atrás de mim?" questionava-se, correndo por entre a precária vegetação e procurando uma maneira de fugir dali. Porém Tamara não estava apenas preocupada consigo, mas com aquela menina que havia conhecido. Queria saber o que acontecera a ela e se aquele estranho vulto também estava atrás da garota. Será que ela está bem? Preocupava-se. Tentando ainda se esconder enquanto corria assustada em meio àquele cenário tão inóspito, já começava a perder a noção dos locais pelos quais havia passado e do tempo que tinha transcorrido. Então, acuada próximo a uma pedra, mais uma vez ficou preocupada com a situação daquela menina. Sentia que precisava muito encontrá-la. Porém, antes que pudesse tomar alguma decisão, surgiu mais uma vez diante dela aquele tenebroso vulto com os braços estendidos, como se quisesse agarrá-la. Ela quis correr, mas, por mais receio que houvesse em seu coração, algo lhe dizia que deveria enfrentá-lo. E, ao fechar os olhos, procurando decidir o que fazer, imediatamente teve a impressão de ouvir uma voz em sua mente. Confusa com o que teria sido aquilo, Tamara abriu os olhos e viu que aquele vulto continuava a seguir em sua direção. Como a distância para ele alcançá-lo estava diminuindo, a garota sentiu algo muito estranho. Era como se houvesse uma ação externa que parecia lhe dar forças, dizendo-lhe para confiar e se acalmar. Deixando-se ser tomada por aquela sensação, ela fechou os olhos, procurando acalmar-se, e mais uma vez ouviu uma voz em sua mente. Esta lhe dizia que ela não estava sozinha e que jamais estivera, em momento algum, pois Deus estava com ela, que bastava se entregar e confiar, pois dentro dela existia uma força que ela desconhecia, capaz de fazer surgir luz até na mais profunda escuridão. Para isso, bastava que houvesse amor. Sentindo como se uma vibrante energia tomasse conta de todo o seu corpo, dando-lhe forças para não temer, Tamara sentia que aquelas palavras haviam tocado profundamente seu coração, enchendo de confiança. E, tomada por aquela calorosa sensação, como se Deus estivesse ao seu lado para ampará-la, a garota sorriu e então, de braços abertos, entregou-se. Ao ter a sensação de que havia sido tocada por aquele vulto, como um flash em sua mente, ela rapidamente pôde ver e descobrir que aquele estranho ser que parecia persegui-la estava, na verdade, pedindo ajuda. Sentindo que tinha condições de ajudá-lo, Tamara instintivamente fez algo que indicava a seu coração. Fez uma oração. Meu bom Deus, eu lhe peço humildemente que acolha esta querida alma em seus braços e envolva em seu grandioso amor, para que ela encontre a luz de que necessita para superar esta situação e encontrar a paz necessária, orava a garota. Enquanto fazia isso, Tamara acabou recobrando um pouco de sua memória. Lembrou-se de como chamava aqueles vultos, seu próprio nome e inclusive o de sua grande amiga, Amanda. E, assim que terminou de orar e viu que aquele vulto havia desaparecido, recordou-se de algo muito importante que precisava contar a ela. Que os vultos chamados por elas de Céfiros, a quem tanto temiam, nada mais eram que os espíritos de pessoas sofridas apenas em busca de ajuda. Assim que viu Céfiros ser envolvido por uma suave luz para logo em seguida desaparecer, Tamara também se lembrou de que, sempre que ela e amigas sonhavam, entravam em um local que haviam denominado Vale dos Sonhos, bem como se recordou daquelas ocasiões em que ela se via fora do corpo.
Foi então que, de imediato, começou a considerar que era isso que estava ocorrendo com ela naquele momento, pois sentia ter recobrado quase toda a memória, exceto sobre os últimos acontecimentos que haviam precedido o momento em que despertara naquele local, ou seja, sua festa e o acidente. Após prosseguir tentado compreender o que havia acontecido e sem a noção de tempo, Felipe enfim conseguiu encontrar o caminho de casa. Puxa, até que enfim consegui chegar. Mãe, gritou ele, ainda bastante confuso com tudo aquilo. Felipe morava apenas com a mãe, a senhora Joana, pois, como suas irmãs eram mais velhas e estavam em relacionamentos, ambas já haviam se mudado. Caminhando pela sala, percebeu algo estranho. Os móveis pareciam diferentes. Que estranho. Não lembro de ter um sofá aqui, comentou, confuso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Porém, não eram apenas os móveis da sala que estavam diferentes. Conforme ia caminhando, procurando por sua mãe, notou que a cozinha também estava diferente, bem como os quadros que estavam pela parede. Começando a ficar preocupado com aquilo, sem demora, dirigiu-se ao quarto da mãe, mas novamente viu que tudo ali estava diferente. Assustado, correu até seu quarto e levou um grande susto. Onde estão minhas coisas? E por que o meu quarto parece com o de uma menina? Comentou, olhando ao redor. Ao se aproximar de uma cômoda, ficou ainda mais confuso. Sobre ela estava um porta-retratos com fotos de pessoas que ele jamais tinha visto. Era uma menina junto com duas pessoas, que ele deduziu serem os pais. Não entendo. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Questionou-se, confuso. Bastante assustado e surpreso com tudo aquilo, Felipe se lembrou da amiga Tamara, sua querida amiga desde criança. E logo pensou que talvez ela pudesse ajudá-lo a entender o que estava ocorrendo. Sendo assim, sem pensar duas vezes, seguiu até a casa dela. Também disposta a descobrir o que de fato havia acontecido para ela não se lembrar dos últimos acontecimentos em sua vida, Tamara decidiu procurar sua amiga Amanda, pois considerava que, se houvesse alguém que poderia ajudá-la, seria ela. Após algum tempo, e enquanto tentava encontrar o caminho para a casa da amiga, Tamara teve uma grata surpresa. Para sua alegria, enfim reencontrou a menina de pés descalços que havia sumido. O que Tamara não imaginava era que, bem ali junto dela, como uma pequena guardiã e companheira, encontrava-se sua amiga do passado, Luciana. Esta sentia-se grata por Tamara ter compreendido seus apelos de auxílio ao seu pai. Ele seguia carregando em si a culpa pela morte da família e, com o tempo, acabara ficando tão amargurado, que havia se transformado naquilo que as amigas chamavam de Céferos. Então, desde que ela o ajudara a se libertar, orando por ele, a menina decidira que permaneceria ao lado de Tamara, mesmo que fosse apenas uma simples companhia, enquanto fosse possível. Depois de se abraçarem carinhosamente, Tamara lhe contou aonde pretendia ir e, sem demora, ambas seguiram ao encontro de Amanda. Já em sua casa e deitada na cama enquanto olhava para o teto, Amanda se entregava aos seus pensamentos. Estava com o coração amargurado e com saudades da amiga. Tudo havia acontecido tão rápido, e ela sentia um grande vazio na alma pelo fato de a amiga não estar ali com ela.